grande aflição, e vai passar anos, você vai lembrar. E tem mensagem que você vai ouvir que você não vai lembrar mais, mas isso não quer dizer que aquela mensagem não serviu. Foi o alimento necessário para aquele momento que você estava vivendo. Então, quando eu preguei essa mensagem há quase 2 anos atrás, talvez foi um alimento para aquele momento e você não lembra mais. Então, eu vou falar com muita liberdade essa mensagem nesta noite, para trazer à tua memória esta palavra. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para estes ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Amém, meus irmãos? Queridos, aqui é um texto que fala sobre a criação da mulher. Deus já tinha criado todas as coisas. Deus já tinha dado uma tarefa para Adão, que era dar nome a todos os animais. E agora, enquanto Adão está dando nome aos animais, ele olha e ele nota que não tem entre os animais alguém que seja semelhante a ele. Ele vê que todos os animais que vêm até ele, que Deus manda até ele, existe um macho e existe a fêmea. E ele procura, ele olha, ele vê se entre aqueles animais vai vir alguém semelhante a ele. E ele não vê ninguém, ele se sente só. Então Deus diz que não é bom que o homem esteja só. E Deus diz: eu far-lhe-ei uma adjutora, alguém que esteja ao seu lado, alguém que o ajude, mas também alguém que seja oposição a ele, porque aqui a palavra hebraica é nesse sentido. A mulher, ela é ajudadora, mas ela também é oposição. E diz a Bíblia então que Deus põe um sono pesado em Adão. Deus tira a costela de Adão, e Deus faz da costela de Adão alguém semelhante a ele. E diz a Bíblia então que depois que Deus fez a mulher, depois que Deus formou a mulher, Deus traz e entrega a Adão. E quando Adão, ele abre os seus olhos e ele vê que agora tem alguém semelhante a ele, e tendo consciência que aquela mulher foi tirado dele, ele vai dizer: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Mas quando eu leio esse texto, principalmente o versículo 21 e 22, eu aprendo algumas verdades que eu gostaria então de compartilhar com os irmãos. A primeira verdade que eu encontro aqui é que quando Deus faz Eva da costela de Adão, Deus, ele está nos mostrando que tudo que ele nos dá segundo aquilo que somos. Deus não nos dá nada diferente daquilo que somos. Tudo que Deus nos dá, ele nos dá a partir daquilo que somos.
Adão, ele procurou entre os animais alguém que fosse sua companheira. Ele não encontrou ninguém, ele não encontrou nada que fosse semelhante a ele. É por isso que Deus, ele não dá para ser companheira de Adão um animal, um ser irracional. Não, Adão era um ser racional, era um homem feito à imagem e semelhança de Deus, era um homem que raciocinava, que tinha uma justiça perfeita, uma santidade perfeita, uma comunhão perfeita. Os animais eram seres irracionais, ainda que fosse criação de Deus, ainda que seja criação de Deus. Mas Deus os fez a partir de um planejamento, de um projeto que não incumbiu a eles a raciocinalidade, a inteligência, a capacidade dos sentimentos mais profundos da divindade. Então, quando Deus vai dar para Adão uma mulher, Deus dá a ele segundo aquilo que ele é. Por isso que Deus também tira a costela dele e faz alguém semelhante a ele. Há coisas que Deus nunca vai nos dar, porque não é segundo aquilo que nós somos. Há coisas que nós procuramos, que nós buscamos, que nós pedimos, que Deus não nos dá. E o não de Deus não é a maldade de Deus, não é a ira de Deus, não é um Deus vingativo que nos faz e nos fala não para nos confrontar, para nos entristecer, para nos decepcionar. Não, o não de Deus é ato de misericórdia. Porque muitas vezes o que nós pedimos vai nos levar para o abismo, porque Deus sabe que aquilo não é segundo o que nós somos. Eu sempre materializo essa verdade com o seguinte pensamento: se a minha capacidade é ter um carro popular, se a minha capacidade é pagar um IPVA de um carro até R$500, Deus não vai me dar um importado, em que eu terei que pagar 5, 6 mil de IPVA, em que eu não terei condição de trocar uma peça do carro se quebrar, em que eu não terei condição de pagar o seguro. Muitas vezes nós projetamos algo grande, nós queremos algo grande, mas não está segundo aquilo que nós somos. E o fato de Deus não nos dar isso não quer dizer que Deus não nos ama, pelo contrário, revela o seu amor para conosco. A segunda verdade que está implícita nesse texto é que quando Deus faz Eva da costela de Adão, Deus está nos ensinando que não existe conquista sem sacrifício. Muitas vezes nós queremos algo sem pagar um preço. Nós queremos conquistar alguma coisa sem abrir mão de outra. Deus está dizendo: você quer uma companheira? Quero. Então você tem que sacrificar, você tem que doar a tua costela. Não existe conquista sem sacrifício. Não existe vitória sem luta, meu irmão. Não existe milagre sem a situação chegar numa condição tal que se torne impossível para os homens. Muitas vezes nós queremos conquistar muito, mas nós não queremos abrir mão de nada. Nós queremos ter muito, mas nós não queremos pagar o preço sobre nada. Nós clamamos por um milagre, mas nós nos arrancamos o cabelo, nós nos escandalizamos quando a situação chega a tal ponto que não tem mais jeito para resolver. Porque milagre é aquilo que nós não podemos fazer,
é aquilo que o homem não pode fazer, é aquilo que somente Deus pode fazer. Muitas vezes nós oramos errado, porque nós queremos um milagre, e para o milagre acontecer, a situação tem que chegar ao cúmulo do caótico, e nós não suportamos. As adversidades nos escandalizam, as adversidades nos levam para longe de Deus, as adversidades nos machucam. Mas não existe conquista sem sacrifício, não existe vitória sem luta. Há momento que nós temos que abrir mão de alguma coisa, que nós temos que sacrificar. Às vezes nós achamos que nós somos tão bonitinhos, já disse isso, tão bonitinho, que Deus tem que vir do alto do céu, enviar o seu anjo Gabriel, com uma bandeja de prata, trazendo sobre ela a nossa vitória, e entregar aqui, meu filhinho querido. Porque é aquele sentimento que nós fazemos para os nossos filhos muitas vezes, de dar tudo o que eles querem, sem exigir deles nada. E nós achamos que essa verdade é inerente à Bíblia, e que Deus tem que fazer isso, e Deus não faz isso para ninguém. As ações de Deus são reações a nossas ações. É por isso que para Lázaro sair do túmulo, Marta teve que arrancar a pedra. É para isso que para Abraão chegar a ser conhecido como o pai da fé, ele teve que levar o filho para ser sacrificado em Moriá. É por isso que para Moisés libertar o povo real do Egito, ele teve que deixar a casa em que ele morava e enfrentar toda a adversidade. Para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele, ele teve que abrir mão do título de ser filho da filha de Faraó, para sofrer os vitupérios dos filhos de Deus. Mas nós queremos a bênção sem sofrimento, nós queremos a vitória sem sacrifício, nós queremos ter tudo e não fazermos nada, nós queremos ter poder sem ter santidade, nós queremos ter unção sem oração, nós queremos ver milagre sem pureza, e Deus não faz nada disso. Se há uma coisa bonita no livro de Atos, é que diz assim, capítulo número 2, é que em todo o povo havia temor, e os sinais aconteciam no meio deles. Porque para acontecer alguma coisa, nós temos que entrar em ação primeiro. E quantas vezes Deus exige isso de nós, nós não queremos fazer. Nós não queremos pagar o preço daquilo que nós estamos almejando. Sequer nós queremos dobrar o joelho para orar, sequer nós queremos ter um momento de intimidade com Deus, sequer nós queremos chorar, sequer nós queremos gemer, sequer nós queremos sair do nosso comodismo diário para alcançar a vitória. É como um cidadão que quer arrumar emprego, mas acorda meio-dia. É como um cidadão que quer ter um aumento na empresa e no seu trabalho, mas só chega atrasado e coloca atestado constantemente. Não, que a vitória tem que ter sacrifício. Deus só nos dá se nós sacrificarmos. Quem está entendendo, diga amém. Se não houver sacrifício, não tem conquista. Adão, para você ter Eva, você tem que dar a tua costela. Ah, mas eu vou ficar defeituoso, vai faltar em mim. Peraí, mas você não quer?
Você não quer Eva? Quero. Então pronto. Mas muitas vezes nós ficamos mais preocupados com a aparência do que com a conquista que Deus vai nos dar. O que vão falar de mim, o que vão pensar de mim não importa. O que vão falar não importa. O que vão pensar, o importante é que você vai conquistar aquilo que Deus tem projetado para a tua vida. A terceira lição que nós aprendemos aqui, que ao fazer Eva da costela de Adão, Deus ele nos mostra que as coisas acontecem a partir daquilo que nós já temos. Eu ministrei aqui uma terça-feira sobre os dois verbos que encontra no livro do Gênesis capítulo 1, bará e assá. E eu disse que bará, essa palavra no hebraico, esse verbo, que aparece 46 vezes na Bíblia, e todas as vezes Deus, ele é o sujeito da ação, porque bará quer dizer trazer a existência a partir do que não existe. É trazer a existência aquilo que não existe. Somente Deus é que pode trazer a existência a partir do que não existe. Por isso que todas as vezes que esta palavra aparece no hebraico, Deus é o agente da ação, é o sujeito da ação. Mas tem o verbo assá, que aparece quase 2.000 vezes na Bíblia. E esta palavra quer dizer fazer a partir de algo já existente. E eu disse aqui que Deus não apenas faz a partir do nada, mas Deus também faz a partir de alguma coisa que já existe. E aqui nós estamos vendo Deus fazer a partir de alguma coisa que já existe. Deus pega a costela de Adão e Deus faz Eva. Então essa verdade que o Senhor nos ensina é que muitas coisas que acontecem em nossa vida acontecem a partir daquilo que já existe em nós. Deus pode trazer do nada. Deus pode. Quando o escritor de Apocalipse no grego ele diz: eis que faço nova todas as coisas, ali a palavra nova não é em relação a tempo, mas é em relação ao caráter. Ou seja, aquilo que ainda não é conhecido passa a ser conhecido. O escritor aos Hebreus diz que pela fé cremos que Deus chama a existência o que não existe pelo poder da sua palavra. Mas quantas coisas Deus fez a partir daquilo que já existe. E muitas vezes a matéria-prima para Deus realizar um milagre já existe na tua vida. Você apenas não enxergou ainda o que Deus já colocou dentro de você. Muitas vezes estamos procurando as coisas para ver o que vai acontecer, quando na verdade essas coisas já aconteceram na nossa vida. Mas somos nós que não valorizamos isso, porque muitas vezes essas coisas parecem ser tão humildes, tão pequenas. Há poucos dias no culto de jovem eu preguei aqui sobre aquele grande rio de Ezequiel capítulo 47. E eu disse que aquele grande rio, que em 2.000 metros ele tinha que nadar, porque não dava para andar. Eu disse que ele inicia como uma água borbulhando debaixo da soleira da entrada do templo. Tão humilde, mas aquilo tão humilde, tão pequeno, em 2.000 metros se transforma num rio tão profundo e tão poderoso, que por onde aquelas águas passam começa a curar. Mas nós às vezes não enxergamos, porque é muito pequeno, porque é muito simples. É um menino, né, com os 5 pães e os 2 peixinhos, que o apóstolo diz: mas o que é isso para tanta gente? São pessoas que foram para um encontro, uma conferência com Jesus num lugar deserto, e não tinha nada, mas tinha 12 cestos vazios. Para que você vai levar um cesto vazio?
para um lugar deserto. Não serve para sentar. Se sentar, afunda. Não serve para nada, a não ser no campo de trabalho. Mas aquilo que o cidadão tinha, ele levou, porque ele acreditou que Deus poderia fazer alguma coisa por ele. E ele vai para aquele lugar deserto com um cesto vazio. Mas quando ele sai de lá, ele sai com um cesto transbordante. Porque ele sabia que aquele para com quem ele ia encontrar era maior do que o seu cesto vazio, do que o seu humilde cesto vazio. Quando eu creio, eu acredito que aquilo que eu tenho pode não ser nada, mas que o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso para do nada fazer alguma coisa. Eu saio com a minha vitória, porque eu sei que o Senhor já tem me dado o início do meu milagre. Aleluias. Mas muitas vezes nós não notamos isso, nós não valorizamos isso. E nós achamos que o milagre está tão distante, está tão longe, que é impossível acontecer, que não, já está acontecendo. Deus já lhe deu. Eu cito um livro cujo título é Há um Milagre na Tua Casa. É a Sunamita. É aquela mulher viúva, que não é sunamita, né? Mas lá de 2 Reis, que diz: o meu marido, teu servo, morreu, não tenho nada. Você tem uma botija de azeite, muito bem. Entra no teu quarto, vai dobrando sobre vasos, que enquanto tiver vaso vazio, o azeite não vai parar de descer da botija. É aquela mulher de Sidom, que só tem um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, que só está para fazer um bolo, comer e morrer, mas que crê, e a partir daquele pouco, aquela pouca farinha e pouco azeite, vai comer durante 3 anos. O milagre já está dentro de você. E a partir disso que Deus já tem lhe dado, que Ele vai operar o milagre, entregar na tua vida, nas tuas mãos. Por último, e a quarta verdade, é que o texto nos ensina que enquanto Adão procurou, ele não encontrou nada. Mas quando ele dormiu, quando ele descansou no Senhor, quando ele acordou, estava do seu lado Eva. Eu não sei quanto tempo levou para Adão ficar dando nome aos animais. Existe uma questão acadêmica em que cada dia de Gênesis é um dia de 24 horas. Outros questionam que cada dia é um período de tempo indeterminado. Eu não sei quanto tempo levou. Imagine, todos os animais da terra vieram para Adão dar nome. Eram milhares, centenas de milhares de animais. Não foi algo num piscar de olhos. Demorou. E todo esse tempo ele está procurando e não encontra ninguém. Mas quando Deus diz: você quer então, Adão, uma companheira que seja segundo a tua espécie? Quero. Então descansa, fecha os olhos e descansa. E ele então fecha os olhos e dorme profundamente. Sabe quando você dorme profundamente? Coisa que pastor, obreiros e líder quase não conseguem, pelo menos aqueles que amam a obra de Deus. É quando você não tem dificuldade nenhuma, problema nenhum para resolver, preocupação nenhuma. Você deita, a Bíblia chama o sono dos justos, e você dorme profundamente.
É quando você não está preocupado com nada. É quando nada tira a paz, nada tira o teu sono, nada tira o teu sossego. É quando você dorme profundamente. É o que o salmista vai dizer no Salmo 37: descansa no Senhor. Descansa. Aí aquele homem que estava há tanto tempo procurando, eu vou repetir, eu não sei quanto tempo foi que Adão procurou, mas quando ele descansa em Deus, quando ele acorda, está lá aquela que ele tanto procurou, Eva, do seu lado. Ele dá um glória, olha para ela, se alegra, e ela vai dizer: oh, agora está aqui aquela que é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Mas para ele receber, ele teve que descansar. Muitas vezes nós ficamos tão preocupados e correndo de um lado para o outro, procurando alguma coisa para nos satisfazer, procurando alguma coisa que nos agrada, procurando alguma coisa que preenche o vazio do nosso coração. Nós ficamos procurando de tantas formas obter a resposta e ter o sucesso e ter a vitória, e nós não conseguimos. Porque ao invés de nós colocarmos Deus em primeiro plano, ao invés de nós confiarmos em Deus, que Ele é poderoso, que Ele é santo, que Ele conhece tudo e tem todo o poder, nós ficamos querendo controlar a situação e ficamos dando soco em ponta de faca. Salmo 46: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Nós insistimos em ficar como motorista e Deus como passageiro, quando Deus quer que você seja o passageiro e deixa Ele ser o motorista da tua vida, para que você possa ter aquilo que você procura. Mas nós tentamos controlar a situação, nós tentamos com a nossa sabedoria, com a nossa força, com a nossa inteligência, e nós esquecemos aquilo que diz Salomão no capítulo 3 de Provérbios: confia no Senhor e não te apoie no teu conhecimento. E nós ficamos apoiando na nossa sabedoria. Nós vamos fazer assim, não vou fazer assim. Aí quando chega o final não tem mais jeito, aí nós queremos colocar a culpa em Deus. Ah, Deus, Tu sabias, Deus. Deus disse, Tu sabia que eu ia fazer. Por que Tu deixou eu fazer? Não, Deus não quis que você fizesse. Você que quis fazer, porque você não ouviu a palavra dEle. Você não quis descansar nele. Você não quis esperar nele. Que culpa Deus tem da sua intemperança? Que culpa Deus tem da nossa pressa? Que culpa Deus tem dos nossos erros? Mas quando nós descansamos em Deus e dizemos: Deus, tudo está em Tuas mãos, e deixamos na mão dEle, porque daquele crente que vai lá de manhã ou à noite, de madrugada, dobra o joelho e diz: Senhor, está na Tua mão esse problema, é teu esse problema. Mas ele acorda na manhã seguinte dia, está querendo resolver o problema. Mas você colocou na mão de Deus ou você não colocou? Você diz para ele fazer ou você não diz nada? Porque não adianta nada você de madrugada colocar na mão de Deus, e na manhã que você acorda você vai correr resolver o problema. Deixe então na mão de Deus. Deixe na mão de Deus. Deixa Deus fazer. Descansa em Deus. O Senhor diz: quem que com a sua muita preocupação vai acrescentar um côvado à sua estatura? Quem que com a sua muita preocupação vai aumentar o teu tamanho?
Vai mudar a cor do seu, tá certo que hoje tem os artificiais, né? Hoje você muda a cor do cabelo para qualquer cor que você quiser. Mas Jesus está falando na natureza, na essência. Quem? Por isso que Pedro diz: lança sobre ele todas as tuas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Quem entende essa palavra, diga amém. O que você vai fazer da tua vida nesta noite? Como você vai voltar para a tua casa nesta noite? Você vai voltar para a tua casa aprendendo essas lições? Ou você vai voltar para a tua casa do mesmo jeito? Vamos cantar aquele hino de Jacó, Jaalva, dia raiaco, não sei como. Você lembra de Jacó? Lembrei aqui agora. Jacó agarrou no anjo e não soltava o anjo. O anjo diz: me solta. Não solta, me solta, não solta. Aí o anjo vai lá e toca na nervura de Jacó. Jacó perde a força e solta. E é quando ele solta, porque ele perdeu a sua força, é que o Todo-Poderoso diz para ele: a partir de hoje tu não chamarás mais Jacó, mas tu chamarás Israel. Será que Deus vai ter que tocar mais fundo na tua coxa para você perder a tua força e parar de questionar e aceitar a vontade dele e aceitar a provisão dele? Fique em pé em nome de Jesus. Tem essa letra aí no computador? Não tem? Nós vamos cantar. A irmã Frava pode puxar, irmã Frava. E todos nós conhecemos esse hino, ele é muito conhecido. A não ser que você seja meio lelé como eu, porque aí você tem que procurar a letra que eu vou procurar. Mas se você conhece, canta ao Senhor. Ajuda aí, Juninho. Aleluias. Só um minutinho. Aleluias. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você chegou aqui como eu, cansado, pensando no horário de terminar o culto para voltar para casa e deitar na cama, torcendo para ter uma noite boa de descanso, cheio de preocupações e angústias. Mas nesta noite o nosso Deus, o Deus que faz todas as coisas, é o Deus que nos fortalece, é o Deus que nos levanta, é o Deus que nos diz para descansar nele. Em nome de Jesus Cristo, feche teus olhos, eu quero orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, teu Filho, Senhor, eu verbalizei a tua palavra, eu verbalizei a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Eu creio, Pai, na tua soberania. Eu creio que tu é o Deus onisciente, ó Pai, que conhece todas as coisas. Tu é o Deus que está na casa de cada um dos teus filhos e contempla as lutas e as provas e as angústias de cada um de nós. Tu conheces os nossos pensamentos mais íntimos, ó Senhor, e tu és o Deus que opera em nosso favor. Tu és o Deus que nos cura, tu és o Deus que nos salva, tu és o Deus que nos consola. Tu és o Deus que abre caminho em pleno deserto. Tu és o Deus que abre estrada no meio do mar. Tu és o Deus que manda codornizes no deserto. Tu és o Deus que manda maná, Senhor. Tu és o Deus que nos garante a vitória. Pai, nós chegamos aqui nesta noite precisando de uma bênção, e nós estamos nos colocando diante de Ti, ó Senhor, porque nós cremos que Tu é o Deus que nos ouve.
Nós queremos que Tu é o Deus que nos contempla. Nós queremos que Tu é o Deus que trabalha por nós. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos sair desta noite, deste lugar, revestido da Tua graça, Pai, firmados na Tua palavra e crendo que Tu é o